Tudo bem? Você gostaria de aprender a fazer maquiagem a partir de hoje? Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo ou... Oi pessoas bonitas, aqui é a Carol e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como lavar pincéis de maquiagem. Antes de tudo, por que lavar pincéis de maquiagem? Bom, tem vários motivozinhos pequenos, tipo, a tua maquiagem não vai ficar tão bonita, não vai mais esfumar direito, tu pode misturar sombras, texturas, coisas assim, você não vai conseguir polir tão bem, tipo, a base, se você usa algum pincel e tal. Mas o motivo mais importante de todos é porque fica sujo, nojento e cheio de bactéria. E essas bactérias podem dar uns negócios bem sinistros na pele, tipo espinha. Isso é muito verdade, não é mentira, inclusive isso já aconteceu comigo. Há um tempo atrás eu tava usando esse pincel aqui, é o que eu mais gosto de usar pra aplicar a base. Só que daí eu fiquei, acho que quase 2 meses sem lavar. E daí eu continuei usando ele normal pra aplicar a base. Do nada começou a me dar muita espinha, mas muita mesmo, assim, tipo aqui do lado principalmente. Um monte de espinha gigantesca, horrível. E eu não tava entendendo por quê, sabe? Porque minha pele é seca, não é normal eu ter espinha, eu nunca tenho espinha. E aí, eu resolvi trocar de pincel. Eu comecei a usar um pincel limpinho. E foi indo, daí eu vi que parou de me dar espinha. Toda vez que eu usava esse pincel sujo, me dava espinha. E era umas espinhas horríveis, não era tipo 1 ou 2, era a cara inteira cheia de espinha. Então, é porque tava muito sujo, cheio de bactéria, então tu tem que lavar os pincéis. Aí tu pode dizer, tá, mas eu não uso pincel pra aplicar base. Mas não é só o da base que pode dar isso, é o pincel da sombra. Pode te dar uma infecção no olho, alguma coisa assim, sabe? Então, é muito importante lavar os pincéis. De quanto em quanto tempo lavar? A gente aprende que o certo é lavar cada 15 dias pelo menos, ou uma vez por semana, sabe? Só que vamos ser sinceros aqui, ninguém faz isso. Tipo, ninguém lava tão seguido, a não ser que trabalhe num estúdio, um negócio muito mais profissional, daí tem que lavar bem seguido. Mas a maioria das pessoas não lava tão seguido. Tem gente que diz que tem pincéis há anos e nunca lavaram. Não quero nem pensar na nojeira que é. Então assim, depende do quanto tu usa, sabe? Mas tipo, não quer dizer que se tu usa uma vez por mês, aquele pincel tu vai lavar uma vez por ano. Porque fica ali as bactérias, ficam sujeira, elas ficam se reproduzindo, essas desgraçadas, só pra fuder com a tua cara. Então, tem que lavar sim. Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu me maquio pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. E eu lavo meus pincéis uma vez por mês. Não lavo tão seguido. Mas quando eu faço isso de lavar uma vez por mês, assim, eu não tenho nenhum problema com espinha nem nada. Eu diria que se você não usa maquiagem tão seguido quanto eu acho legal esse tempo de tipo uma vez por mês. Mas se você não vai fazer isso de jeito nenhum, pelo menos um mês sim, um mês não. Sério. Vocês vão ver que vai mudar muita coisa na vida de vocês. Mas os pincéis de pele é importante lavar bem seguido. Esses pincéis de rosto normalmente são os mais problemáticos, porque eles são tipo fofinhos, grandões e tal, então eles acumulam muito mais sujeira. E com isso muito mais bactéria pra você passar no rosto. Sabe aquele teu pincelzinho que tá ali guardado dentro da tua bolsa, dentro do teu guarda-roupa, whatever, que tá um tempão ali, que você não lava e você fica passando no rosto, você tá passando um monte de bactérias, sujeira, germes e coisas nojentas. Lava esse pincel, vamos lavar todos. Existem vários produtos específicos para lavar pincéis no mercado. Tem uns que são uns liquidozinho que você borrifa numa toalhinha e daí passa o pincel, só que esses não é lavar, tá? Esses é uma limpeza temporária ou para quando você precisa usar o mesmo pincel para uma outra cor de sombra. Digamos que tu usou uma sombra verde, que tu quer usar uma sombra preta, não quer misturar, aqueles liquidozinhos existem para isso. Você borrifa numa toalhinha, limpa ele, deixa secar um pouquinho e daí usa ele de novo, sabe? Mas ele não é uma limpeza de verdade. Limpar de verdade é com água, sabão na pia. E tem outros produtos que é tipo sabonetes especiais, tem uns que são sabonetes em barra, que são caríssimos. Mas tipo, é legal usar esses produtos porque eles preservam melhor as cerdas, só que não é obrigatório, sabe? Tipo, eu não tenho esse sabonete de R$200, então eu não posso lavar os meus pincéis. Não é assim. Tu pode usar shampoo, que nem eu uso. Eu gosto de usar shampoo porque eu sinto que se ele não é tão agressivo pro nosso cabelo, ele também não vai ser pros pincéis. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra lavar os meus pincéis. Então, o que eu faço é, primeiro, eu molho, encharco o meu pincel com água e sempre cuida pra o cabo
não molhar muito, sabe? Fica segurando sempre o pincel nesse sentido, pra ele não ficar molhado. Depois que você encharcar o pincel e encher ele bem de água, desliga a torneira, pelo bem da natureza, pelo bem do planeta. Não deixa a torneira ligada, tá? Enquanto tu tá ali esfregando. E aí eu pego um pouquinho de shampoo. Eu pego bem pouquinho, tá? E daí, se você não tem aquelas luvinhas especiais e outros negócios que tem pra lavar pincel, você pode usar a tua mão, sempre em movimentos circulares. Encharca ele, bota o shampoo na tua mão e vai fazendo assim, movimentos circulares. Vai fazer bastante espuma e é essa a intenção. E vai fazendo assim. Não faz com força, apertando ou de qualquer jeito esfregando, sabe? Vai fazendo com cuidado. Vai fazendo movimentos circulares. Vai fazendo. Que daí tu vai ver toda a sujeira saindo. Os pincéis que você usa pra sombra, coisas assim, em uma lavada ele já fica branquinho. Ou outros produtos em pó, assim, sabe? Em pó, solto, compacto, whatever. Em uma lavada ele já fica bem limpinho. Mas pincéis que você usa produtos líquidos ou cremosos, você precisa lavar bastante, várias vezes. Tipo esse pincel aqui, esse aqui eu uso pra aplicar base. Agora ele já tá um pouquinho sujinho porque eu acabei de usar, mas ele fica bem branquinho, bem perfeitinho. Aí esses pincéis de pele eu lavo normalmente 3 ou 4 vezes, fazendo a mesma coisa. Eu molho bastante ele, boto shampoo na mão, fico fazendo um movimentinho e daí eu enxago ele, tiro todo o shampoo dali e daí eu deixo ele encharcadinho, boto shampoo na mão, 3 vezes isso. Às vezes é um saco fazer isso, só que ao mesmo tempo é um exercício de paciência. E daí depois disso, meu pincel tá bem limpinho. Aí, pra tirar o excesso de água, não fica puxando assim de qualquer jeito, porque você pode arrancar alguma cerda, sabe? Envolve a mão nele e aperta assim. E vai apertando, ordenhando o pincel. Aí você tira todo o excesso de água. E depois disso eu faço uma coisa que não é obrigatório, é totalmente opcional, tá? Mas eu adoro fazer porque eu sinto muita diferença nos meus pincéis. É passar um pouquinho de condicionador, mas é muito pouquinho. E passo na minha mão. E vou fazendo a mesma coisa que eu fiz com o shampoo, só que só uma vez. Dou uma passadinha, deu, e daí eu tiro tudo que eu puder daquele condicionador com a minha mão e com água. Vou fazendo assim até tirar todo o excesso. E aí depois eu deixo em cima de um paninho deitadinho assim, esperando enquanto eu vou lavando os outros. Eu faço a mesma coisa com os outros pincéis, mesmo que eles sejam assim, ó, que nem esse, que é fofão e tal, que não tem o topo reto, é a mesma coisa, é o mesmo movimento, vou ir fazendo movimentos circulares. Nossa, eles ficam muito macios, fica muito gostoso, é inacreditável o quanto isso daqui é macio. Mesmo esse pincel aqui, ó, que é cônico, também é lavado do mesmo jeito, tudo fazendo movimentos circulares, até sair toda a sujeirinha. Pincel de base, pincel de blush, pincel pra sei lá o que, não interessa do que é, tem que lavar. E aí com os pincéis de sombra é a mesma coisa, só que daí não é em todos que eu aplico o condicionador. Eu tenho pincéis assim, desses fofinhos e tal, que é de esfumar. Nesses aqui eu lavo e aplico um pouquinho de condicionador, só que daí é muito, muito, muito pouquinho, porque eles são bem pequenininhos. Mas esses pincéis aqui, ó, que são assim, achatadinhos, são sintéticos, esses aqui eu não aplico o condicionador, porque não precisa, eles só precisam ficar bem limpinhos. E agora eu vou ensinar um truquezinho pra vocês pra economizar água na hora de fazer isso, porque senão, meu Deus, vai muita água, dependendo da quantidade de pincéis que tu tem, passa horas ali, que nem eu. Então, o que eu faço é assim, eu fecho a pia, onde eu tô lavando ali, deixo fechadinho e solto um pouquinho de água ali, deixo uma pocinha ali. Aí eu pego o pincel que eu vou lavar, molho nessa pocinha, pego o shampoo, esfrego na mão e vou molhando de novo naquela mesma pocinha, sabe? Pra tipo ir economizando água, usando aquela mesma. E depois eu deixo de lado, eu deixo ele sem enxaguar ali do ladinho, um lado diferente, tá? Não com os que estão limpos. E vou fazendo isso com vários pincéis. Normalmente eu faço isso com os pincéis de sombra, que eles são os mais pequenininhos e é mais fácil de lavar. E se você tiver bastante prática, você vai conseguir lavar vários pincéis de uma vez só. Você segura eles assim, apoia na mão pra eles ficarem retinhos, todo no mesmo lugar. E daí, encharca eles, pega o shampoo e vai esfregando na mão, vai fazendo isso. E daí deixa ali no mesmo ladinho. Depois que fez isso, você pega aqueles pincéis que estão ali do ladinho e enxágua com água limpa, bem limpinha, tá? Mas nunca tipo enxágua naquela mesma pocinha que tá cheia de sujeira e daí depois bota lá com os pincéis limpos, porque não tá limpo, tá? Tem que usar a água limpinha mesmo pra poder lavar bem. E eu vou fazendo isso com todos. Esse negocinho que eu tô usando pra lavar os pincéis é só um acessóriozinho pra lavar qualquer pincel
pincel e tal, só que ele é muito pequenininho, então eu só uso ele para os pincéis bem menores. Você pode usar aquele pedacinho dele para botar aqui no meio da mão, que nem eu boto, ou você pode fixar ele na pia, sabe? Então é bem legal esse negocinho. Mas ele não é obrigatório, tá? Você pode lavar todos na tua mãozinha, que também serve e fica bem limpinho. Os únicos pincéis que eu lavo de um jeito diferente são esses aqui, ó, de sobrancelha, essas escovinhas. Eu pego eles e enrolo esse negocinho ali que eu tenho de lavar pincéis e vou passando assim, porque fazer movimento circular na mão não vai adiantar muito. Então eu enrolo eles e fico fazendo assim, até lavar tudo. Pra lavar esponjinhas de maquiagem, a minha já tá toda suja de novo, eu lavei e já fui usar. Você pode fazer do mesmo jeito. Eu boto ela debaixo da torneira e vou apertando pra encher ela de água, em toda ela, deixar ela bem encharcadinha. E aí eu boto shampoo nela. Só que nessa daqui eu uso bem mais shampoo, porque é bem mais difícil de tirar os produtos de dentro dela. Essa daqui é uma esponjinha, se eu não me engano é de látex, que ela é bem fofinha assim, ela tipo dá uma esticadinha. Ela é bem legal. E eu vou fazendo assim, eu encho de shampoo nela e vou apertando, 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 apertando. Daí eu boto debaixo da torneira, tiro o excesso e vou fazendo de novo. Pra esse tipo de esponjinha, eu faço isso tipo umas 6 vezes. É bem difícil tirar o produto dentro dela. Mas não é impossível, tá? E é muito importante lavar ela, porque ela fica bem nojenta. E como vocês puderam ver aí no vídeo, ela fica bem limpinha, bem gostosa, bem maravilhosa. E é óbvio que na esponjinha eu não vou usar condicionador, né? Os pincéis mais difíceis de lavar de todos, sem dúvida, é os de batom. Acho que a maioria dos produtos em creme, assim, sabe? Mas tem alguns que não saem de jeito nenhum. Um exemplo é esse pincel aqui. Olha só, esses dois pincéis aqui deviam ser a mesma coisa, só que um tá branco e outro tá amarelo. Esse amarelo aqui, eu acho que eu vou ter que jogar fora esse pincel. Eu não consegui lavar de jeito nenhum. Eu usei ele pra aplicar corretivo, sabe? Pra aplicar corretivo cremoso, esses aqui, ó, dessa paleta. E depois que eu usei ele pra isso, ele nunca mais limpou. Ele ficou pra sempre com um monte de produto no meio dele, então eu acho que ele não tá limpo de verdade e eu acho que eu vou ter que jogar fora. Então, aí é uma outra dica de ouro. Se você quer usar produtos cremosos, usa teus dedinhos sempre para aplicar corretivo e coisa assim, porque daí você não joga fora um pincel, que nem eu vou ter que fazer. Daí, enquanto eu tô ali lavando todos eles, eu tô botando em cima de um paninho do meu lado, sabe? De qualquer jeito, assim, tipo, só colocando ali, deitadinhos. E daí depois é que eu vou levar eles pra um lugar onde eles vão ficar pra secar. Aí o que eu faço é estender um pano, ou toalha, whatever, que é onde eles vão ficar deitadinhos. E daí eu pego uma outra toalhinha e enrolo ela, deixo ela enroladinha. E deixo ela, tipo, num cantinho, assim, mais pra cima. E eu vou botando os pincéis ali, então ao invés deles ficarem assim, eles vão ficar assim, inclinadinhos, pra água toda descer e não subir pro cabo. Se a água subir pro cabo, ela vai apodrecer o cabo. Então nunca molha o cabo, cuida pra não molhar. Se os cabos dos seus pincéis estiveram sujos, assim como alguns dos meus estão, você pode pegar um paninho com álcool e dar uma passadinha ao redor, mas não molha com água porque fica apodrece e fica bem nojento. E depois de deixar eles um do ladinho do outro bonitinhos assim pra secar, eu deixo eles secar naturalmente e é assim que tem que ser. Ah, esses pincéisinhos brancos aí que vocês estão vendo são os meus pincéis de maquiagem artística, que é que eu uso pra fazer coisas de zumbi, pintura corporal e coisa assim. E eu lavo eles do mesmo jeito que os outros, não tem nada de diferente, tá? E eles ficam bem limpinhos, bem legais pra continuar usando. E eu também deixo eles secarem da mesma forma. Nunca, mas nunca deixa teus pincéis secando assim, ó, virados pra cima. Isso daqui é como eu guardo eles quando eles já estão limpinhos. Eu deixo eles num vidrinho e tal pra deixar organizadinho e separado. Mas nunca deixa eles secarem assim, porque se eles ficarem assim, ó, pra cima, a água vai descendo pro cabo e vai apodrecer o cabo, sem falar que ele não seca totalmente. E se você deixar eles virados pra baixo, você vai esmagar eles, você vai estragar o formato deles. Então deixar os pincéis assim é só para armazenar, guardar em algum lugar. Outra coisa, eu posso usar secador na hora de secar os pincéis para dar uma aceleradinha? Não! Não faça isso nunca. Eu já fiz isso e eu estraguei vários pincéis. O secador não vai ajudar muito a secar os teus pincéis, tá? Até porque, tipo, ele é um ventinho que não entra direito aqui no meio das sardinhas. Então fica meio molhado ali dentro, mesmo que por fora pareça seco. O que também pode fazer com que dê mais bactéria, mais sujeira. Porque, tipo, ele nem tá seco direito, você vai usar e daí vai guardar, vai ficar uma nojeira. Outra coisa que acontece, as cerdas derretem, principalmente cerdas sintéticas, que é o caso desse pincel aqui. Eu adoro ele é muito legal, ele é super macio, só que ele derreteu. Olha aqui. Tá
Tá vendo esse defeito bizarro aqui nele? Ele derreteu porque eu tentei secar ele com um secador e daí ele nunca mais voltou ao formato normal. E esse pedacinho aqui, ele tá duro, parece uns espinhos quando eu passo no rosto, sabe? Bem bosta. E eu também tentei secar esses pincéis menores de olhos assim com um secador e ele derreteu também as sardinhas. Daí quando eu passava no olho ficava me pinicando, me machucando, eu tive que jogar fora alguns. Então se você ama os teus pincéis, deixa eles secarem naturalmente deitadinhos em cima de uma toalha. O quanto tempo demora para secar depende muito da temperatura que tá aí no lugar onde você deixou, na tua cidade, whatever, e também depende do tipo do pincel. Esses pincéis assim, ó, que são mais pequenininhos, achatadinhos, de sombra, esses secam bem rapidinhos. Esse em menos de 24 horas ele tá bem sequinho. Esses fofinhos aqui a desfumar, eles demoram um pouquinho mais de tempo. Em mais ou menos 24 horas vai estar seco. Só que esses pincéis assim, ó, mais densos, grandões, esses normalmente levam tipo uns 2 dias e meio pra secar. Mesmo assim, você tem que deixar ele secar ao natural. Então a dica que eu dou é separa os teus pincéis pra lavar. Faz assim, numa semana tu lava metade dos seus pincéis. Na outra semana tu lava a outra metade. Assim você mantém os teus pincéis bem limpinhos sempre e você não fica sem quando você quer usar. Então é isso aí, esse é o jeito que eu faço para lavar os meus pincéis. É um jeito rápido, econômico, sem mimimi. E olha só como eles ficam limpinhos, incríveis. Eles ficam bem branquinhos, bem bonitinhos, totalmente diferente de antes, né? Que eles estavam um terror. Então é isso aí, espero muito que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido alguma coisa legal hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um super beijo e até a próxima. Tchau!